Então, meu amigo, você se lembra da reforma da Previdência? Pois é, aconteceu tem pouco tempo. Foi um escarcéu danado, deu um trabalho para conseguir passar uma reforma mínima que não mudou praticamente nada, deu uma sobrevida pífia ao sistema falido de previdência do Brasil. Pois é, você se lembra disso, né? Agora, cada vez mais analistas têm afirmado que muito em breve o Brasil vai precisar passar por uma nova reforma da Previdência, porque o rombo atual do sistema previdenciário brasileiro é uma bomba relógio que vai explodir em breve e, caso não seja alterado, corrigido, vai representar aí um consumo de recursos públicos absurdo, uma coisa inimaginável até o final desse século. Previdência é uma coisa planejada no longo prazo, ou pelo menos deveria ser assim, e de fato o prognóstico não é nada interessante. Este governo e os próximos governos terão um grande problema aí com essa situação previdenciária. Vamos dar uma olhada então nesses números, né? Ver o que nos aguarda do ponto de vista da Previdência Social, do INSS, da aposentadoria, não é? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, obviamente, tem o problema do envelhecimento da população, que todo mundo sabe disso há muito tempo, vem sendo falado aí, discutido à exaustão, mas não só isso, né? O pessoal que aponta também para o crescimento dos trabalhadores informais, que é uma bênção de Deus para a humanidade e para o Brasil de forma específica, né? Trabalho informal é o trabalho que não está sujeito às normas do governo, não paga tantos impostos assim, não gera tantos recolhimentos externos ao trabalho humano aí, FGTS, INSS, essas coisas que encarecem a mão de obra no Brasil, mas que não se revertem em benefício imediato, direto ao trabalhador, né? Mas enfim, o pessoal está apontando aqui para o seguinte fato, né? Que não obstante o fato de que em 2019 a Previdência brasileira foi reformada, vamos precisar de uma nova reforma muito em breve aí, porque, olha só em 2024, neste presente ano, de acordo com o que foi estipulado, pode ser pior do que isso, né? Governo Lula, a tendência é sempre ser pior do que o planejado, mas as estimativas aí do Balanço Geral da União apontam aqui para um rombo de 326 bilhões de reais na Previdência Oficial. Ou seja, né, estamos falando aí de uma diferença negativa entre entradas e saídas na ordem de mais de 300 bilhões de reais, e isso aqui representa uma grande fatia do déficit do governo, né? Na verdade, isso aqui, se não fosse o rombo da Previdência, provavelmente o governo teria superávit primário em todos os anos. Isso aqui é um ralo que está sugando recursos da sociedade brasileira, né? Previdência é um problema sério. É claro que ela foi estruturada de uma maneira completamente equivocada por ser um sistema de partição, ou seja, todo mundo coloca dinheiro ali, forma-se um bolo, né? Um valor ali, juntando todos os recursos. E esse bolo que é pago mensalmente pelos contribuintes, né, isso aí é partilhado mensalmente também com os beneficiários, os aposentados, pensionistas, gente que recebe ali LOAS, o benefício continuado, essas coisas assistencialistas também. Então estamos falando aí de um sistema que pega dinheiro de uns para pagar para outros, um sistema de pirâmide, né? É claro que não colapsou ainda como sistemas de pirâmide privados, porque o Estado tem dinheiro de outro lugar para cobrir isso aí, cobra impostos, emite dívida para cobrir esse rombo da Previdência Social, mas é um sistema fadado ao fracasso. Ok que lá no passado ele foi concebido talvez superavitário ou talvez equilibrado, não sei dizer, mas a verdade é que à medida em que a população brasileira foi deixando de crescer naquele ritmo, menos gente entrando no mercado de trabalho, as famílias menores, menos crianças nascendo, menos trabalhadores, jovens chegando ao mercado, e a população, por outro lado, foi envelhecendo, as pessoas vivendo mais e vivendo aí, durante mais tempo na aposentadoria com a qualidade de vida melhor, isso aí representou o fato inegável de que a Previdência Social iria quebrar em algum momento no futuro, né? E esse déficit, eu lembro do Roberto Campos, né? Não é o Campos Neto, é o avô dele, o Bob Fields, né? Falando, em algum momento no início dos anos 90, deu uma entrevista lá para o Roda Viva, eu acho que foi 92, 94, por aí, dizendo que, eu acredito que é 94, porque ele falou em valores de reais, né? Déficit de 1 bilhão de reais a Previdência tinha naquela época, né? Olha o tanto que isso já saltou para agora.
Ok, tem a questão da inflação, mas não explica o aumento desse déficit todo aqui. Estamos falando de uma conta que fecha cada vez menos. E a previsão que os analistas fazem, com base no que tem sido observado nos últimos anos, é que nós vamos sair de um déficit hoje aqui de 326, são 3 linhas aqui, tá? A linha azul claro é a quantidade de dinheiro que entra, a laranja é a quantidade, aliás, a azul escura é a quantidade de dinheiro que sai, e a laranja é o rombo, né? O déficit, aí, o resultado negativo entre esses dois números. Hoje, então, a gente está aqui 2024, 326 bilhões é a previsão de rombo da Previdência Social. Isso vai ser o dobro, né, mais do que o dobro em 2040, em menos de 20 anos. Isso vai crescer exponencialmente. Veja aqui, conforme a população vai encolhendo, né, em 2100 a população brasileira já vai estar encolhendo, mas a longevidade vai ser cada vez menor, né? Você pode ver que o ímpeto dessa conta aqui, dessa linha azul clara, né, ela vai cada vez mais perdendo esse ímpeto de subida, mas a despesa está subindo de uma forma absurda aqui realmente, né? Lá em 2100, portanto, né, aqui por volta de 2050, não sei, né, o rombo já vai superar as receitas, né? Hoje não, o rombo é bem menor do que o total de receitas, mas, ou seja, as despesas vão estar 2 vezes maior do que as receitas ou mais em algum momento aí desse período aqui, em 2050, né, que é quando essas duas linhas se cruzam. Mas lá em 2100, meu amigo, as despesas vão estar beirando 40 trilhões de reais e as receitas 13 trilhões, menos de 14 trilhões de reais. Então isso aqui vai ser insustentável muito antes de chegar em 2100. Isso aqui é só um alarme, né, para mostrar para onde que a coisa está caminhando de fato. Por quê? O que está acontecendo, né? Os pontos que eles colocam é o crescimento da informalidade, né? Ou seja, entre 2016 e 2023, a informalidade cresceu 26,7%, os trabalhadores sem carteira assinada, né? Não sei se isso aqui é necessariamente informalidade, talvez seja aí um MEI, ou então um autônomo que contribui ao INSS, mas enfim, aumentou aqui bastante o trabalho sem carteira assinada, pelo menos aqui, né? No ano passado, o total de pessoas empregadas formalmente foi de 13, aliás, trabalhadores informais, né? Foi 13,5 milhões, né? Então isso tem crescido de forma consistente. Houve a queda aqui durante a pandemia, né? Mas se a gente desconsiderar esse vale aqui, a gente pode ver que esse número de informais está crescendo e esse pessoal não paga INSS, não contribui para o bolo do INSS. Tudo bem que, em tese, eles não recebem também, se eles não contribuírem, né? Mas, conforme eu falei, é um sistema de partição, estão deixando de colocar dinheiro no bolo aí, e isso está fazendo com que o rombo aumente também, né? Também houve aqui, está acontecendo, né, uma tendência de desaceleração na quantidade de empregos formais, na criação de empregos formais, né? Entre 2023, de 2023 para 2022, o crescimento foi de 3% aí, né? De 37 milhões praticamente para 38 milhões, não foi um crescimento tão grande assim e reverteu bastante a tendência do ano anterior. Ou seja, está havendo um crescimento, mas ele está bem devagar, bem lento. Os informais estão crescendo num ritmo muito maior, talvez às custas dos próprios empregos formais, né? Mas aí vem o grande problema dessa história mesmo, que é o que? É o prego final no caixão da Previdência, que é o envelhecimento da população brasileira, né? Então, atualmente, 10,9% da população tem 65 anos de idade ou mais, né? Lembrando que isso aqui nem significa a idade que é relevante para a Previdência Social. A mulher hoje se aposenta por idade com 62 anos e dá para se aposentar antes disso. Se for um trabalho insalubre, se for uma pessoa que contribuiu aí, chegou ao tempo de contribuição, pode se aposentar mais cedo, enfim, né? Ou seja, 65 é um número estabelecido aqui, mas, de forma geral, o mundo, quando você vai olhar números previdenciários de outros países, eles pensam 60 anos, né? Essa é a idade que é considerada. Seria muito pior esse cenário, mas olha só, né? Então, 65 anos, hoje nós temos a população total do Brasil está aqui nessa linha azul escura, e aqui a população idosa do Brasil, 65 anos ou mais, né? Então, tem aí 203 milhões de habitantes no Brasil hoje, 22,2 milhões são pessoas com mais de 65 anos, né? Isso representa 10,9% da população brasileira.
Lá em 1970, né, você pode ver aqui no comecinho do gráfico, a população era menos de 100 milhões de pessoas naquela época, né? Só que o percentual de indivíduos, de brasileiros com 65 anos ou mais, era de apenas 3,2%. Ou seja, isso veio crescendo de forma considerável e deu um salto substancial aqui de 2010, né, para 2022, deixa eu subir aqui um pouquinho, de 7,4% para 10,9%. Então, você pode ver aqui no gráfico mesmo que está crescendo e a tendência com a longevidade do brasileiro aumente, né? Qualidade médica, serviços melhores de atendimento às pessoas idosas, enfim, a tendência é que as pessoas vivam cada vez mais, né? E aí nós temos a pirâmide etária aqui da terceira idade, né? Vamos colocar assim, você pode ver o quanto que ela está, aqui é milhões de pessoas, né? O quanto que ela está mais gordinha em 2022 se comparado a 2010, né? Intervalo de 12 anos aí realmente. A população centenária não cresceu tanto assim, mas essa parte da população que representa essas duas linhas aqui, né, o grosso do pessoal aposentado, de fato aí o crescimento dessa população foi muito grande e essa população aqui é engrossada agora, né, de 2010 para 2022 com pessoas que em 2010 estavam trabalhando, estavam enchendo, fazendo o bolo crescer. Agora elas estão diminuindo o bolo e isso é um problema sério, com certeza, né? E aí vem o grande ponto de fato. O que fazer para resolver isso, né? Fazer outra reforma da Previdência. Vão ter que tentar resolver, mas o pouco que a reforma de 2019 fez não chegou nem perto de resolver os problemas previdenciários do Brasil. A coisa continua completamente fadada à ruína, né? O que realmente vai resolver isso aqui é ou a transformação total desse sistema previdenciário brasileiro. Eu já vi alguns modelos feitos até por gente da Escola Austríaca de Economia, que são interessantes, vão acabar representando perda para muita gente, é claro, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Para migrar esse sistema de partição para um sistema de capitalização, que você tem as cotas ali, pertencem a você do fundo global ali e tudo mais, e no futuro, quando você se aposentar, você vai resgatar as suas cotas, vai recebendo isso aí como mensalidades, né? Uma previdência privada já funciona assim hoje, deveria funcionar assim também um sistema de capitalização, né? Mas é pouco provável que o Brasil migre para isso aí. O que vai acontecer é que a Previdência Social vai quebrar, vai colapsar em algum momento, e quem estiver dependendo disso aqui vai sofrer bastante, né? Por isso eu recomendo fortemente que você não aposte as suas fichas, a sua aposentadoria, a sua velhice nesse sistema, porque muito em breve mesmo, muitos de nós não estarão aposentados quando isso acontecer. O INSS vai quebrar completamente e aí vai ficar todo mundo sem dinheiro. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.